No dia 5 de agosto de 2007, dezenas de mineiros entraram no labirinto maciço que era a mina Crandall Canyon. Sem o conhecimento desses mineiros, algo terrível estava esperando nas profundezas do subsolo. E, infelizmente, para muitos deles, esta seria a última vez que veriam a luz do dia. Cerca de 140 milhas ao sul de Salt Lake City, Utah, é onde você encontrará a Floresta Nacional Manti-La Sal. Esta floresta é uma vasta preservação de 1,2 milhões de acres e também inclui a segunda maior cordilheira do estado, que está nas montanhas La Sal. E bem no meio de tudo isso está a mina Crandall Canyon. Ao contrário de muitas minas, que muitas vezes impulsionam o desenvolvimento de cidades próximas, a mina Crandall Canyon é bastante remota. A civilização mais próxima é Huntington, uma cidade com cerca de 2.000 pessoas, situada a cerca de 10 milhas a sudeste da mina. A mineração ali começou em 1939 e continuou até 1955, mas depois ficou intocada até o início dos anos 80, quando foi comprada por duas outras empresas. Os novos coproprietários contrataram operações de mineração para uma empresa de carvão, que empregava cerca de 70 mineiros a qualquer momento. Juntos, eles também modernizaram a mina com equipamentos sofisticados e sistemas de transporte. E, em 1991, até 1.500.000 toneladas de carvão eram removidas da mina a cada ano. À medida que o verão de 2007 avançava, a mina Crandall Canyon tinha milhares de corredores que se estendiam por muitos metros de profundidade, proporcionando mais do que trabalho suficiente para manter a mineração funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Em uma semana, os mineiros trabalhavam turnos de 12 horas e eram divididos em vários grupos. O turno da noite de segunda-feira, 5 de agosto de 2007, começou igual como a todos os outros. Entre as 18 e 19 horas, a equipe do dia era substituída e o turno da noite assumia. Mecânicos de manutenção como Jameson Ward e Tim Harper, no entanto, trabalhavam horas ligeiramente irregulares, das 17 às 5 horas. Jameson entrou na mina por volta das 17h10 naquela tarde e se dirigiu a uma área chamada Barreira Sul. Nesta seção, um punhado de mineiros do turno estava extraindo minério a cerca de 450 metros abaixo do solo. Jameson se aproximou da equipe e perguntou se estavam tendo algum problema de manutenção que ele precisasse verificar. E eles lhe disseram que mais cedo naquele dia, uma peça em uma das máquinas de mineração havia quebrado e precisava de reparos. Jameson então voltou para o seu caminhão para pegar algumas ferramentas e em seguida começou seu trabalho. Além de consertar a máquina, ele também recebeu a tarefa de instalar postes de disjuntores naquela noite. Tim, enquanto isso, começou seu turno com uma parada no armazém acima do solo para pegar algumas peças e suprimentos para montar uma nova estação de recarga na seção 3 Norte, no lado oposto da mina. Quando pegou tudo o que precisava, voltou ao seu caminhão e dirigiu para os túneis. A mina Crandall Canyon empregava um sistema para minerar carvão, conhecido como Room and Pillar, ou pilares e câmaras. Em termos básicos, os mineiros desenterram material para criar salas subterrâneas, que são mais como corredores largos. Entre esses corredores, eles deixam áreas sem minerar para servir como pilares de suporte, evitando que a mina desmorone conforme o carvão é extraído. A principal desvantagem desse estilo de mineração é a produção limitada, pois requer que parte do carvão fique no local. Isso significa que parte do que poderia ser lucro nem são extraídos. De qualquer forma, às 18 horas, o turno da noite substituiu o turno do dia e 5 mineiros continuaram cortando a rocha na seção da Barreira Sul. Menos de 2 horas depois, enquanto Jameson continuava consertando a escavadeira e Tim instalava uma estação de carregamento no outro lado da mina, o chão ao redor deles começou a tremer. Surpreendentemente,
Isso é um evento relativamente comum dentro das minas, e este foi registrado como 2.2 na escala Richter. Ao mesmo tempo, embora fosse pouco mais do que um tremor, ocorria um desmoronamento mais adiante na área da Barreira Sul. Mas uma rápida inspeção por Don Erickson, que era capataz da mina, não revelou nada fora do comum. Então a mineração continuou. Mais tarde, por volta das 23h30 daquela noite, Jameson terminou o reparo da máquina e finalmente começou a instalar os postes de disjuntor. Então, por volta das 2 horas do dia 6 de agosto, ele recebeu uma ligação de Tim. Tim disse que havia terminado suas tarefas, mas ao tentar dirigir de volta para o armazém, o caminhão se recusou a ligar. Ele então pediu a Jameson para ir buscá-lo. Após a ligação, Jameson procurou Don e perguntou se podia ir ajudar Tim, mas Don disse a Jameson para instalar os postes primeiro. Caso contrário, a operação de mineração na Barreira Sul teria que parar, pois não teriam energia. Demorou mais 40 minutos para instalar os postes e quando terminou, ele ligou para Tim para avisar que estava a caminho. 3 minutos depois, enquanto Jameson dirigia para a Barreira Sul, um estalo violento ecoou pela mina, vindo próximo de onde ele estava trabalhando. Nesse momento, a mina começou a tremer pela segunda vez durante o turno. Desta vez, o movimento atingiu quase 4 na escala e parecia novamente que a Barreira Sul havia desmoronado. Mas realmente desmoronou. Carvão e detritos rochosos começaram a cair do teto da mina, bloqueando todos os caminhos para a Barreira Sul e aprisionando 6 mineiros na seção. A energia do desmoronamento também criou uma rajada de vento que alcançou o caminhão de Jameson no túnel principal, tão forte que empurrou o veículo de lado. Quando finalmente parou, ele olhou para trás de onde tinha vindo, apenas para ver que o túnel estava completamente bloqueado. Ele então voltou para seu caminhão e dirigiu pelo túnel oeste até um telefone. Mais uma vez, ele ligou para Tim e perguntou se ele tinha ouvido ou sentido o tremor, e ficou surpreso ao saber que a mesma rajada de vento que quase jogou seu caminhão contra a parede chegou até o colega, junto com uma chuva de pequenas pedras. Uma dessas pedras aparentemente o atingiu na cabeça com tanta força que feriu seu tímpano direito. Em outro lugar na mina e na superfície, os capatazes estavam tentando entender o que havia acontecido. Tentativas de falar com Don por telefone não tiveram sucesso, significando que o desmoronamento poderia ter rompido as linhas telefônicas, ou pior, Don poderia estar preso ou morto. Enquanto isso acontecia, Jameson pegou Tim e voltou pelo túnel oeste principal. Ao longo desse túnel, existem seções individuais chamadas travessias. Os 5 mineiros e Don estavam presos entre a travessia 140 e 141. Mas quando os dois chegaram à travessia 113, um enorme pedaço de carvão estava bloqueando todo o resto do túnel. Ao verem isso, foram para o telefone mais próximo e ligaram para o superintendente da mina para informá-lo sobre a situação. O superintendente da mina foi informado às 3h30 da manhã. Menos de 1 hora após o colapso, a equipe de resgate e a administração de segurança na mineração foram informadas sobre o incidente e começaram a se movimentar. Uma ligação também foi feita para o escritório do xerife, e logo policiais e paramédicos se dirigiram para o local. Os planos sobre o que fazer em seguida estavam sendo desenvolvidos com base nas informações fornecidas por Jameson e Tim, assim que eles saíram da mina. Foi decidido que os socorristas tentariam alcançar os homens presos de 2 ângulos, um horizontal e outro vertical. Enquanto uma equipe trabalhava dentro da mina para limpar os escombros das entradas e abrir caminho para o sul, outra iria ao topo da montanha e perfuraria diretamente até onde os homens foram vistos pela última vez. No entanto, a intenção dessa perfuração vertical não era remover os homens da mina, mas sim fornecer ar fresco, comida e água. Podia parecer que a equipe trabalhando dentro da mina alcançaria seus colegas presos antes da perfuração vertical ser concluída, mas remover os escombros significava colocar os socorristas em um ambiente altamente instável. Cálculos iniciais apontavam que a perfuração do poço vertical levaria cerca de 1 semana completa,
o que levantava preocupações sobre se os homens presos poderiam sobreviver por tanto tempo, se é que tinham sobrevivido ao colapso. Até aquele momento, a comunicação ainda não havia sido estabelecida entre os socorristas e os mineiros presos. Nesses tipos de cenários, uma das maneiras daqueles que estão presos se comunicarem é batendo nas paredes ou em tubos com uma ferramenta para indicar sua localização. Com as linhas telefônicas daquela sessão interrompidas, os socorristas esperavam ouvir batidas, mas isso também não aconteceu. O trabalho para alcançar os mineiros continuou sem parar, mas na noite de 7 de agosto, a atividade sísmica retornou e a mina foi evacuada. Naquele momento, o incidente já se aproximava de 48 horas e agora o esforço para salvá-los foi obrigado a parar. Naquela mesma noite, uma coletiva de imprensa foi realizada por oficiais da mina, incluindo o coproprietário. Em sua declaração inicial, foi inflexível ao afirmar que o colapso foi causado por um terremoto e que os mineiros presos tinham ar e água suficientes para sobreviver algumas semanas. Durante a coletiva de imprensa, no entanto, era impossível não notar que seu comportamento oscilava entre raiva e desprezo. Isso pode ter sido em parte devido ao fato de que sismologistas discordavam abertamente do executivo. Eles acreditavam que os mineiros não tinham tanto oxigênio quanto ele dizia. Quando Jameson e Tim inspecionaram pela primeira vez os danos perto da área sul, eles notaram que as barreiras naquela área haviam sido destruídas. Uma barreira é uma parede resistente e incombustível construída dentro das minas para separar o ar fresco do ar de retorno. Quando a barreira caiu, o sistema de ventilação que traz ar bom e remove o ar ruim foi comprometido. Isso significava que não havia como saber quanto ar, se é que algum, estava chegando a eles. Os cientistas também acreditavam que a caverna causou a atividade sísmica, e não o contrário por boas razões. Um terremoto e a atividade sísmica causada pela mineração têm assinaturas separadas e distintas nas leituras dos sismógrafos, e aquelas do momento do colapso não eram consistentes com as de terremotos naturais. Como você pode ter suspeitado, o coproprietário tinha razões para promover a narrativa do terremoto. As empresas ficavam frustradas com o método de mineração utilizado por eles por causa de todo o material que tinha que ser deixado dentro para o teto não desmoronar. Com o tempo, uma leve alteração na abordagem foi desenvolvida para resolver esse problema. Com o novo método, pequenos desmoronamentos controlados ocorreriam, e esses poderiam ser minerados também. Isso é chamado de mineração de recuo, e embora seja mais lucrativo, é um pouco arriscado. Na verdade, o órgão responsável tem regulamentações sobre a mineração de recuo e exige que as minas submetam e tenham aprovado um plano de suporte de teto para manter seus mineiros seguros. Já que se muito peso for transferido para poucos pilares, isso pode resultar no que é conhecido como explosão de carvão, que é exatamente o que parecia. De volta à mina, o esforço para alcançar os mineiros horizontalmente foi reiniciado e no final de 9 de agosto, um segundo poço vertical, com centímetros de largura, foi iniciado. A circunferência menor desse segundo poço significava que eles penetrariam na área onde os mineiros estavam presos mais rapidamente do que o primeiro poço. Isso estava se tornando cada vez mais crucial para estabelecer comunicação e realizar leituras de ar para ter uma ideia de como estavam as condições onde eles estavam presos. No dia seguinte, 10 de agosto, foi possível perfurar o teto da seção, tendo avançado cerca de 550 metros na montanha. Este foi o primeiro vislumbre de esperança desde que os mineiros ficaram presos, mas não durou muito. As tentativas de comunicação foram mal sucedidas, mas o mais preocupante foram as leituras de ar feitas no poço. Crucialmente, se a concentração de oxigênio no ar cair para cerca de 15%, é quando as coisas começam a se tornar mais perigosas e os sintomas de hipóxia geralmente aparecem. Se as concentrações de oxigênio caírem ainda mais, para cerca de 7,5%, não há oxigênio suficiente para sustentar a vida.
No topo da montanha, as leituras do ar saindo do poço de perfuração registraram apenas 7% de oxigênio. Quando a notícia foi anunciada em outra coletiva de imprensa no final do dia, o proprietário novamente minimizou a importância das leituras. Ele afirmou que isso era apenas indicativo da concentração de oxigênio no próprio poço de perfuração, e não necessariamente dentro da mina, e tentou desviar o foco passando a criticar o esforço para alcançar os mineiros, dizendo que o progresso estava muito lento. Quase uma semana havia se passado quando uma câmera foi colocada no segundo poço de perfuração, na esperança de ter uma visão da situação lá dentro. No entanto, a única coisa que pôde ser vista foram escombros cobrindo o chão principal. Eventos sísmicos continuavam a ocorrer dentro da mina, e em 16 de agosto, 10 dias após o colapso inicial, 41 eventos foram registrados. Nenhum deles, no entanto, se originou na área sul onde os mineiros estavam presos. Todos vinham de uma área diferente conhecida como Entrada número 1, onde os socorristas estavam trabalhando. Na verdade, em 15 de agosto, os tremores ficaram tão fortes que uma escavadeira usada no resgate foi quase enterrada por carvão que se soltou do teto. Isso se tornou uma preocupação tão grande para os socorristas que 12 deles pediram para sair da mina, com medo de perderem suas vidas. Logo, aqueles que não haviam implorado para parar o resgate por medo estavam prestes a descobrir isso. À medida que se aproximava das 19 horas do dia 16 de agosto, os pilares entre as entradas 1 e 2 cederam violentamente, com o carvão explodindo em todas as direções, como estilhaços de uma granada. Quando isso aconteceu, atingiu tudo na área, incluindo os trabalhadores de resgate. A explosão de carvão sozinha matou mais 2 mineiros e um inspetor, e outros 6 sofreram ferimentos graves, mas não fatais. Então, na coletiva de imprensa daquele dia, o coproprietário anunciou que sua empresa havia protocolado documentos junto ao governo federal para fechar e selar a mina Crandall Canyon para sempre. Em sua avaliação preliminar sobre o que causou os 2 trágicos acidentes, ele disse aos repórteres que a culpa era da própria montanha, porque ela era supostamente maligna. No entanto, o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos não compartilhava dessa opinião. Uma investigação sobre ambos os incidentes foi iniciada, e o relatório final concluiu várias causas, incluindo algumas causadas por negligência corporativa. A Agência Federal do Departamento de Minas determinou que a explosão de carvão em 6 de agosto na seção sul foi tão significativa que destruiu cerca de 800 metros de pilares de carvão. Acredita-se que todos os 6 foram mortos instantaneamente, provavelmente antes mesmo de saberem o que estava acontecendo. A verdadeira causa da tragédia, no entanto, foi rastreada até a análise de engenharia feita por uma empresa separada. Aparentemente, durante a investigação, foi determinado que todas as recomendações feitas por essa análise para a mineração de recuo seguro eram extremamente falhas. Entre as infrações cometidas pela empresa, uma das mais graves foi que a empresa falhou em informar a agência sobre várias explosões de carvão, e até mesmo a enganou sobre a gravidade de uma delas. Quanto ao incidente de 16 de agosto, a remoção do carvão desmoronado, no esforço para alcançar os mineiros presos, causou mais e mais instabilidade em um ambiente já não seguro. A pressão do peso do carvão sobre os pilares insuficientes continuou a crescer, até que os pilares entre as entradas 1 e 2 não puderam mais suportar a carga e cederam. No final, o relatório final listou 9 infrações cometidas pela empresa que levaram aos incidentes e uma pela empresa de engenharia. A agência federal, então, aplicou as maiores multas possíveis contra a empresa de mineração, totalizando mais de 1,6 milhões de dólares. A empresa de engenharia também foi condenada a pagar 220 mil dólares em multas. Tragicamente, em 1º de setembro, o esforço de resgate foi encerrado após 4 semanas de tentativas. 2 meses após as tragédias dentro da mina Crandall Canyon, as passagens principais foram seladas com tijolos, deixando os 6 corpos ainda presos lá dentro, com a esperança de um dia poder recuperá-los.
Até 2024, não houve novas tentativas de recuperar os corpos deixados na barreira sul da Crandall Canyon. Um monumento foi erguido para homenagear os heróis que perderam suas vidas de uma forma tão trágica. No coração da cidade, o memorial brilha como um farol de lembrança e reverência. Cada nome gravado na pedra representa uma vida vivida com coragem, amor e dedicação. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada e deixe seu comentário sobre o que achou do vídeo. Não esqueça de nos apoiar com seu like, um gesto simples de sua parte, mas que faz uma grande diferença para nós. E se gosta de conteúdos como esse, faça sua inscrição no canal, pois toda semana temos novidades. Obrigado, por hoje é só, e até o próximo vídeo.